sentar, ficar à vontade. Amém? Vamos receber o pastor com as palmas para o Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, igreja. Amém. Quero palma não, eu quero picanha. O que falou de hã? Ah, não, não, tu tá aí, cara. Bem-vindo, estava com saudade de você. Ser chato eu te amo, tá? Amém? Vocês são bem-vindos em nome de Jesus. Deus é bom, amém? Amém. Os visitantes também são bem-vindos. É tão corajoso, né? Convidar os amigos para vir, né? O dia que o pastor está. Amados, quinta-feira passada nós falamos o que? Você lembra? 1 Tessalonicenses, capítulo 4. E nós falamos o que? Você lembra? Se eu chamar aqui para você falar rapidamente o que foi falado na quinta-feira passada, você vem? Sem ter o caderninho na mão, tá? Nós falamos que Deus exorta o povo dele para a santidade. 3, pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação e que vos abstenhais da prostituição, que quer dizer fornicação. Deus tem preocupação com o povo dele, amado. Pense nos escândalos que têm surgido no mundo afora aí, com pastores, com líderes, com crentes, e Deus se preocupa, quer que o povo dele seja santo. Amém. Ser santo não é ser um anjinho, tá? Uma asinha. É um processo que nós passamos de santificação. A cada dia nós devemos estar melhor. É para mim estar melhor hoje do que eu estava ontem. Está melhor esse ano que eu estava ano passado, e você também. Amém? Amém. Falamos disso, nós falamos também da prática do amor entre irmãos e do que Paulo fala para você ser uma pessoa feliz. Você lembra disso? Diz também como lidar com o dinheiro. Paulo ensina muito como lidar com o dinheiro. Diz que você tem que lidar com o dinheiro com sabedoria e não necessitar do povo lá fora. Não ir buscar dinheiro emprestado lá fora, com os agiota, com o sogro, com a sogra, com o pai, com a mãe, que é para você buscar a provisão de Deus. Você lembra disso? Amém, amado? Amém. Ele ensina também como nós devemos fazer para sermos tranquilos, ter paz. Você já notou que as pessoas hoje elas não têm mais paz? Uma perturbação o tempo inteiro, aquela coisa doida? Paulo ensinou. Vocês lembram qual que é? Ele, no versículo 4, diz assim: e diligenciais por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Paulo, se você cuidar da sua vida e trabalhar, você não dá problema para ninguém e você vai ser uma pessoa tranquila. Amém? Amém. Pessoas ociosas vão na casa dos outros para falar mal dos outros. Pessoas que não têm nada para fazer vão ter a contenda entre você e seu esposo. Pessoas vadias vão trazer confusão para a sua vida. Porque quem trabalha, quem cuida da vida dele e da família, não tem tempo para se meter na vida dos outros. Amém? Você está aqui ainda? Então tá bom. Hoje nós vamos ler o capítulo 5. Se você puder ficar em pé, a gente lê e depois você senta de novo. Mas isso é tão importante, esse negócio do que as pessoas falam. Tem gente preocupada demais com o que as pessoas falam. É verdade? Se é, então muda de vida. Não é, pastor? É calúnia, então fica tranquilo, você tem um justo juiz no céu. Amém? Tem uma mulher que veio aqui na igreja, que há muitos anos atrás, uns 7 anos atrás, 8 anos, ela saiu do culto, foi embora, e ela ligou para mim: pastor, corre aqui em casa, que aconteceu uma desgraceira. Nós saímos igual um doido aqui para cima. Chegou lá, estava chovendo muito, e quando nós batemos palma, que a mulher abriu a porta, que ela viu, a pastora foi, sei lá, a pastora quase caiu as duas na lama lá, e a mulher desesperada, que meio tremia. Eu falei: meu Deus do céu, morreu o filho da mulher, morreu o marido, morreu alguém, né? A gente só pensa na vida, né? E a mulher chorando. Já tinha babado o pescoço da pastora tudo, né? Eu falei: minha filha, o que aconteceu? Quem que morreu? Não, pastor, uma mulher levou aqui que está pegando meu marido, pastor. Ai, meu Deus, só pensei que era coisa mais importante, né? Eu falei: minha filha, pode ser mentira. Não, pastor, ela tem um nome. Eu falei: mas como que ela achou meu nome? No Facebook, sua, na conta que você colocou lá, né? E a mulher já queria até matar o marido, castrar o marido. Falei: vamos fazer o seguinte: até que se prove o contrário, que o marido ele é inocente, essa baranga do que desinferno, essa prostituta, essa descarte é um endemoniado. Tá bom?
Gente, não vou ficar do lado dos nossos, amado, né? Se a pessoa pisou na bola, que se lasque para lá, você ficou do lado da pessoa. Como que alguém liga aí e diz, eu estou pegando a sua mulher e você fica doido? Você é doido? Você está fazendo um juiz na cabeça? Não, você está pegando a sua mulher, como que o Ricardo não vai pegar? Falei, não, ficar do lado do seu marido, entendeu? E nós vamos morar agora, meu filho. Deus vai esclarecer, se é ele, Deus vai mostrar, e se não é, Deus vai mostrar também, amém? Nós olhamos ali, 3 dias depois descobriu que o homem estava lá no Paraná trabalhando, amado, de dia e de noite para sustentar a família aqui, e a mulher fazendo inferno aqui, daqui de São Miguel, fazendo inferno. Daquela vez o homem não tinha rolo não, amém? Então para com esse negócio que os outros falou o quê? Mas rapaz, quem paga os meus boletos é eu, quem paga a conta de luz é eu, quem paga o mercado é eu. Você vai por quinto dos infernos e me deixa em paz, amém? Você está aqui ainda, amado? E muitos de vocês têm preocupação com o que as pessoas estão, né? É verdade? Não. Então, fica tranquilo, Deus é o teu juiz, amém? Amém. Tá bom, você não se assusta não, tá, é só o começo. 1 Tessalonicenses 5, a partir do versículo 1, posso ler? Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor, com D maiúsculo, a vinda de Jesus, vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto. Aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, com D maiúsculo, o dia da vida de Jesus, como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, amém? Amém. Você é filho da luz e do dia. Amém. Cadê André? Cadê? 5. Tá, obrigado. Nós não somos da noite nem das trevas, amém. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus, amém? Que morreu por nós, para quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor, e vos ademoestam, e que tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamos os irmãos a que ademoesteis os insubmissos, consoleis os fracos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outro mal por mal. Pelo contrário, seguis sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, ora os conselhos de Paulo, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas e retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz santifique-vos em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amém? Vamos orar ao Senhor Deus. Você me ajuda? Senhor Deus e Pai, pelo poderoso nome de Jesus, nós exaltamos o teu nome. Reconhecemos que tu és Deus na nossa vida, Senhor. Sem ti nós nada podemos fazer. Nós estamos vivos aqui hoje, porque o Senhor nos deu vida. Bendito seja o teu nome, ó Cristo. Jesus, eu te peço que o Senhor venha falar conosco, Senhor. Deus, eu quero repreender tudo aquilo que atrapalha a vida das pessoas, toda inquietação na alma, ser repreendido em nome de Jesus. Tudo aquilo que traz ansiedade, inquietação, preocupação, medo, angústia, cai por terra agora no nome de Jesus. Eu abençoo a tua vida, peço a Deus que fale contigo, que a tua alma se aquiete, que Deus possa dizer para você, nessa noite, aquietai-vos e saber que eu sou Deus, diz o Senhor. Vai ser conosco, guarda a nossa vida, guarda o nosso parente que está em casa, que não está aqui, livre-nos pelo amor do teu nome, Senhor, seja conosco, e tudo que o Senhor quiser e falar conosco, seja para glória, honra e louvor do nome do Senhor, oramos e te agradecemos no nome santo de Jesus, amém, e glória a Deus. Você pode sentar-se por gentileza, amado?
Nosso tema, os filhos da luz e os que vivem nas trevas. Paulo fala de duas classes de gente, dos filhos da luz, os filhos do dia, que somos nós, que temos Deus, que temos Jesus, e dos que vivem nas trevas. Amém? Paulo ele acaba esse capítulo 4 de quinta-feira passada falando da vida do Senhor Jesus. Vocês lembram? E ele começa o capítulo 5 falando também da vida de Jesus, falando que Jesus vai voltar. E Jesus vai voltar. Amém? A volta de Cristo. Versículos 1 ao 3, se quiser ir colocando aqui. Paulo diz assim: quanto aos tempos e épocas, não necessita que eu escreva. Tempos e épocas de que, amado? Da vida de Jesus. Tinha muita discussão naquele tempo, quando Jesus ia vir, qual que ia ser a data. Tem gente que já marcou data da vida de Jesus um monte de vezes e nada deu certo. Muito falso profeta. Jesus vai vir em tal dia, tal mês e tal ano. Até hoje não aconteceu nada. Mas ele vai vir. Só que ele não deixou data marcada. Amém? Quanto ao tempo e as épocas que é o de Jesus, não havia necessidade de escrever à igreja. Por quê? Porque ninguém sabia que horas Jesus viria. Mateus 24, 36, o próprio Cristo dizendo que aquele dia e hora ninguém sabia. Nem ele mesmo sabia, nem os anjos, mas somente o Pai. Amém? Isso aqui? Jesus não sabia, porque estava na carne. Deus encarnado. Depois que ele morreu, voltou ao céu. Hoje ele sabe, amém? Mas naquele dia, naquele tempo, Jesus também não estava sabendo. Em Atos capítulo 1, versículos 6 e 7, Cristo ressuscita dos mortos e vem falar com os discípulos. Dá umas instruções. Eles vão dizer assim: Senhor Jesus, quando que o Senhor vai restaurar o reino? Quando que o Senhor vai vir para assumir o controle de tudo? E ele diz o quê? Que ele diz aos seus discípulos que a vós não compete saber tempos ou épocas, que está reservado sob exclusiva autoridade do Pai. É isso mesmo aqui, gente? É isso mesmo? 6 e 7. 6. Então, os que estavam reunidos depois que Jesus estava ressuscitado, lhes perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restauras o reino a Israel? 7. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Tem tanta gente na internet, no YouTube, perdendo tempo, querendo saber quando Jesus vai vir, quem vai ser o anticristo, quem vai ser o próximo Papa, se o próximo Papa for negro, que o anticristo também vai aparecer louquinho, lascou. Tomara que nenhum negão chega lá não, né? Mas aquela doidura que 30, né? Gente, vamos cuidar da nossa vida, amém? Vamos cuidar da nossa família, amém? Vai vir um dia, vai se vir hoje ou amanhã, nós estamos dentro, nós estamos no céu, amém? Não é para ficar angustiando não com esse trem aí. Eu não quero não, mano. É muita coisa que você tira na sua cabeça, já tem tanta coisa, vai arrumar mais trem ainda, certo? Eu sei que vocês ficaram apavorados, né? Se o próximo Papa for negro, o anticristo vai aparecer login, vocês estão, né? Na presença de Jesus, amém? Muitos profetas falsos já têm marcado data, mano. Tem algumas igrejas, algumas religiões que marcaram já por algumas vezes. Jesus não veio. Lá nos Estados Unidos marcaram que ele ia vir em 1844, marcaram o dia, o mês, e todo mundo vendeu os bens, os porcos, as galinhas, as vacas e as casas. Então, para quê? No céu vai falar de grana, né? E foi todo mundo para o monte lá para esperar Jesus vir. Jesus não veio. Aí o profeta recalculou a data lá, pegou Daniel, 70 semanas, não sei o quê. Eu errei, gente. Vai vir o ano que vem. No outro ano está um monte de gente de novo e ele não veio. Isso é ruim, mano. Pessoa que acha que tem o dom de profecia, ele tem que saber que ele vai prestar conta para Deus. Que depois o nome não só vai estar dele, todos vão tudo por ralo. Sim ou não? Paulo também diz o que Jesus já havia dito 20 anos atrás, de Paulo dizer isso. Um dia a volta seria como ladrão, ou seja, não avisaria e pegaria muitos desprevenidos. Mateus 24, 43, Jesus fala assim: considerai isso. Se o pai de família soubesse que hora que havia o bandido, o ladrão, ele guardaria a casa dele, para que não acontecesse. Amém? Então Jesus vai dizer: ó, o dia vai vir como ladrão. Ladrão, ele não avisa: não, eu vou roubar seu carro amanhã, tá? Eu vou roubar sua motoca, eu vou entrar na sua casa. Ele não avisa, não. Ele espera uma hora e aparece lá. Certo? 24, 44, Jesus disse assim: por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Gente, Jesus vai pegar tanto cristão com as caras sepulcras que você nem imagina, né? Tem neguinha aí, neguinha também, né?
não estou falando, né, neguinho, gente, tá, gente? Branquinho, branquinho também, né? Que está vivendo como se Jesus fosse um loucão, que estava chapado de vinho no dia que falou isso, que ele não vai voltar coisa nenhuma, que deu nó em todo mundo. Mas Jesus virá. E muita gente que está aí ó, no pecado, né, adulto, fornicador, acessando pornografia, falando mal dos outros, né, na prostituição, comprando no pagão, esse povo vai ficar tudo. Não vai subir ninguém, porque Deus é um Deus justo, amado. Lá não entra picareta, lá não entra gente imunda, é no céu, amém? Amém mesmo? Amém. Você sabe qual é a cena do celular da sua mulher? Sei não, pastor, você está moscando. Você sabe qual que você vai assim, seu esposo? Sei não, pastor, pega lá e vai lá na digital do dedão no pé dele pra você ver. O negócio caiu no né? Descobriu que as mulheres sabem da digital, mas ela colocou o dedão no pé, né? Amado, nós vamos falar hoje de pessoas que estão nas trevas e pessoas que estão na luz. Sai das trevas pelo amor de Deus. Vai ser trambiqueiro, vai ser mentiroso, vai ser enganoso. Para que você tem senha? Está escondendo alguma coisa. Ah, então não, mas está dando a entender que está. Gente, eu não tenho senha não, o Iago sabe, o Will sabe, todo mundo sabe. Se tiver alguma coisa aí, foi isso que colocou, que eu não coloquei, não. Foi isso que foi lá, foi eliminar o pastor, né? Aí o cara morre, a mãe não sabe das contas dele, que ele tem para pagar, ou se tem dinheiro no banco, não sabe nada. Fica uma doidura. Eu tenho um caderninho escrito lá com sempre, mas cara, para vai pagar. Se eu for, até enrolado. Né? Está amarrado, hein? Vai lá para o seu marido, não para você ver. Gente, a gente tem que andar na luz. Tem crente mentiroso, tem crente bandido, você nem imagina. O cara tá com a mão para cadeia, cai nos pedaços, vai lá e cola de chiclete de durepox, né? Dá uma pintada, né? E vem lá com o coitadinho do irmão. Não, vi, irmão, ó, top é caramba. Cara, muito trem sai caindo nos pedaços lá, né? Gente, se você fazer trambique nessa igreja, nós vamos atrás de você está enrolado. Você vai ter que devolver o dinheiro, né? E eu não vou deixar o nome da igreja ir para o raio carro de um. Né? Não, nós vamos atrás de você. Devolve o dinheiro para o irmãozinho, seu trambiqueiro. Eu sei que não tem ninguém aqui, mas tem alguém que está assistindo aqui nas redes sociais. Pode ficar tranquilo, né? Versículo 3 diz assim: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vem as dores de parto, aqui está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. Porque paz e segurança era o lema do Império Romano. Quando eles conquistavam a terra, eles diziam: nessa terra tem paz e segurança, porque é Roma quem manda aqui. Era chamada de pax e securita, né? Paz e segurança no latim. Era uma propaganda do Império Romano. Nós estamos aqui, vocês podem estar tranquilos, que aqui tem paz e segurança. Então, tem muita gente que está acomodada. Muitas pessoas estão tranquilas, amado, no pecado, não estão nem aí que o julgamento vai vir, eles não estão nem não. Eles estão seguros, estão tranquilos, mas vai haver. Por quê, pastor? Segundo Pedro 3,4, Pedro diz assim: porque para muitos, Jesus disse que está demorando demais, é isso mesmo? Dizendo onde está a promessa da sua vida, da vida de quem? De Jesus, amém? Porque desde que os pais dormiram, morreram, os pais da igreja, os primeiros pais da igreja, todas as coisas continuam, permanecem como desde o princípio da criação. Então, eles questionaram: rapaz, já passou quantos anos, né? Jesus falou isso, 100, 200, 300, hoje 2000 e alguns anos, e não aconteceu nada, ele não voltou, então acho que ele não vai voltar não. Mas você pode saber que ele vai voltar. Jesus nunca mentiu, tudo se cumpriu, tudo que falou se cumpriu. E vai se cumprir também. Mateus 24, 5 ao 7, fala do começo do fim. Que viriam falsos profetas dizendo que era Jesus, muitos viriam em nome de Jesus, que ia ter guerras, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, fome, né? Coisas ruins, né? Maremoto, terremoto. Jesus disse: tudo isso tem acontecido, amado? Sim ou não? E cada dia mais aumentando mais. Isso é o princípio das dores, lá. Quando a mulher grávida começa com as dores, a mulher parece o quê? Uma contraçãozinha, né? Ui! Aí o marido besta na primeira viagem: foi amor. Ai, não sei, tem uma dorzinha no pé da barriga. Ai, então tá bom. Daqui a pouco, né, o marido? Tá no pé doidão, né? Aí ele fica doidinho, vai lá e pega, ele sabe que tem filho da bolsinha lá, né? O livro não sabe nada, né? Né, Tiago? Vê se você aprende aí que eu estou dando aula grátis, tá?
Aí vai aumentando as contrações, as dores vão aumentando. E chega um ponto que tem que ir lá para o hospital, que né? O trem fica toda hora ali, né? Vai nascer, você sai igual um doido, né? Quando você sai de moto, um menino já sai pilotando a moto com o pai, né? Ou seja, as contrações desse mundo estão aumentando cada dia. Até o dia aqui, cara, você vai ser diferente também, gente. Bem leve, tá? As contrações estão aumentando, mas a cada dia o trem fica pior. São guerras, terremotos, maremotos, está tudo aí mostrando. Isso é um sinal da vida de Jesus, sim ou não? 24:8. Jesus quis era o princípio das dores. Os sinais estão em toda parte, mas o mundão não está nem aí. O negócio é curtir, né? Lucas 17, 26 ao 30. Lucas capítulo 17, versículo 26 ao 30. Cristo falando assim: como foi nos dias de Noé? Casava, dava sem casamento, comprava, vendia. Como também foi nos dias de Ló, que edificava, comprava, vendia e tal. Assim será a vida do Filho do Homem. Ou seja, vai pegar todo mundo de surpresa. Querido, deixa eu te perguntar uma coisa: tem algum problema em comprar, vender? Casar? Dar uma filha para casar? Tem? É pecado? E qual que era o pecado desse povo aqui? Eles não estavam nem com Deus. Eles queriam a vida deles, mas não estavam nem com Deus. Amém? É assim, Tem muita gente boa que vai para o inferno, não porque ela é tão ruim assim, mas porque nunca abriu o coração para Jesus. Tudo bem? O mundo não está nem aí com os sinais da volta de Jesus. E é compreensível, porque lá em 2 Coríntios 4:4 diz que o Deus desse mundo, com D minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos. O Satanás cegou as pessoas, amado. Elas não conseguem entender, compreender que Jesus vai vir, e muita gente, a maioria, vai ser lançada no quinto dos infernos. Talvez você está aqui nessa noite, você não está conseguindo escutar nem a minha voz. Você está com a alma tão aflita, o pensamento tão confuso. Eu peço a você, e peço a Deus para que você aquieta a tua alma. Deus deseja falar algo conosco. Amém? Amém? Muitos cristãos estão totalmente indiferentes com a promessa da vida de Jesus. Por quê, pastor? Porque se nós estivéssemos apercebidos, atentos, nós iríamos agir de forma diferente, amado. Hoje a igreja tem umas 100 pessoas aqui. Mas se fosse uma galinhada, irmão, vamos fazer uma galinhada quinta-feira na igreja lá. Você acha que tem mais gente ou menos gente? 300. Você sabe que o propósito está errado no nosso coração. E tem muita igreja que não fazer isso, ninguém vai não. Mas se eu tiver que estar em qualquer tempo servindo no culto, você pode esquecer. Eu não vou botar gente para dançar aqui na frente, aqui, E tem igreja que bota um monte de mulher para dançar lá, né? Isso para as meninas novas, os maridos ficam com os olhão, né? Aí coloca as velhas lá, né? É sério? Tiago, pastor, é bom de vez em quando, mas todo domingo tem um Tiago, dá licença, vamos começar a fazer. Amado, o povo se perdeu. É sério, tem igreja que tem que fazer um monte de treino e pregar 10 minutos que ninguém tem paciência para poder escutar, não. Aí tem que fazer muito treino para distrair o povo. Então você não pode vir na igreja, não, Tem que caçar outro lugar para você ir. Porque aqui não é situação, não. Aqui é lugar de palavra, amado. É lugar de nós entendermos que Jesus é o nosso Deus, mas tem que ser do jeito dele. Mas tem que quem está aqui para distrair você aqui. É ruim, hein? Nunca, jamais. Morro preto nem sul, mas isso não vai acontecer. Amém? Mas as pessoas estão acomodadas, querido. Provérbios 1:32 diz que os loucos são mortos no seu desvio. E aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Tem gente que está bem acomodado, está no conforto. A sua impressão de bem-estar: eu estou bem, paguei minhas contas, estou bem com minha mulher, com meu marido, meus filhos estão estudando, tudo está dando certo, eu estou bem. Né? É uma impressão de bem-estar, é só uma impressão. Que quando Cristo vier, essa impressão vai toda por ralo. Sim ou não? Quando Jesus vier, muitos estão no pecado. E muitos vão ficar, porque estão nos entretenimentos, festinhas da casa de parentes, lazer, conforto lá, prática de esporte. Isso é pecado? Sim ou não? Não é pecado. Você se entreter, você sair de férias com a família, você na festinha no país, se tiver cachaçada do dele,
o lazer, o conforto do seu lar, isso não é pecado, mas as pessoas estão presas nisso. Muitos cristãos, eles não têm coragem de ler a Bíblia um capítulo por dia, não tem coragem de conversar meia hora com Deus, né? E acha que é cristão, mas não é. O muçulmano talvez é mais cristão do que ele, porque o muçulmano, né, corta o pescoço dos crentes, mas diz que Jesus é pelo menos um profeta. E para muitos cristãos, Jesus não é nem profeta, porque ele não fala com Jesus, não lê a palavra do Senhor Jesus. Eu ensino nessa igreja você a ler Bíblia. Tem muitas pessoas que, se uma pessoa não aceita pegar, ele arrebenta no meio, porque o cara é da seita, mas lê Bíblia. O cara, ele se diz cristão, mas não lê nada. Então não é pecado muitas coisas. Jogar bolinha é pecado, se bem que eu só para brigar, né? Lá na antiga igreja lá, o meu tio pastor dizia assim, que o jogo de bola era o centro de pesquisa do velho homem, que lá dentro se revela, né? O cordeirinho virava um dragão lá, que ia bater em todo mundo, né? Aqui tem os fominha amado. Tem uns aqui que só Jesus pode ganhar essa bola, né? Se a irmã vai ficar com a cabeça, você não vai ficar tranquilo. Assim é tudo fominha igual o pai, gente, você acredita? A lombriguice passou para os filhos, porque todo mundo gosta de jogar bola, né? Eu não sei, eu nem jogo, né? Lembremos que não havia pecado no tempo de Noé e de Ló em comprar, vender, casar, dar sem casamento, mas fizeram tudo e não priorizavam um relacionamento com Deus. Versículo 4 a 11 fala dos filhos da luz, que os filhos da luz precisam vigiar. No versículo 4, não estáis em trevas. Qual que é o requisito para estar em trevas, amado? Não está na luz, amém? Para o dia não apanhar ninguém desse desprevenido, a pessoa tem que estar na luz. Muitos estão em trevas. Como assim, pastor, em trevas? A luz apagou, escuro? Não. A pessoa se mostra como que está em trevas porque a boca denuncia, porque o coração fala, porque a boca fala do que está cheio, o coração, por aquilo que fala, por aquilo que sinto. Que tem crente que o coração dele é podre de tanta mágoa, ressentimento, raiva dos outros, inveja, por aquilo que vejo. Mas tem cristão botando os olhos em coisas demoníacas, naquilo que ouço. Gente, se aquilo que eu escuto de você não é algo bom, eu estou escutando a voz de Satanás. Porque Jesus não fala mal de você. Como que eu vou escutar alguém que fala mal de você? Uma pessoa dessa é de Satanás, igual quem está falando. Só tem fofoqueiro, quem tem escuta, amém? Amém? Sim ou não, gente? Deixa eu ensinar para vocês como que se livra do fofoqueiro aqui. Você lembra da fofoqueira? Esse é um cara bom assim de mexer, né? Querendo casar, não é bonzinho, né? Aí você diz assim, pastor, eu vou fazer, porque eu fofoquei de voz, né? Tá tampando? Aí você vai, pastor, eu nem te conto, vai lá, pastor, eu nem te conto. Calma aí, irmão, antes de você contar, vamos orar a Deus, amém? Senhor Deus, eu não quero me contaminar, Senhor. Esse irmão é bênção, mas se ele for fazer fofoca de alguém, mata ele aqui, Jesus. Corta a língua dele, acaba com ele, Jesus, porque o que nós falar só para glorificar o nome do Senhor. Amém, Jesus. Então, eu esqueci. Você vai dar uma pausa aqui, amado? Olha, eu nem quero no rival, né? Esqueceu, né? Ridículo, não. Só tem um fofoqueiro que tem um capeta que escuta ele. Quantos casamentos, mas destruídos, o homem é apaixonado pela mulher, a mulher pelo homem, entrou um demônio da fofoca e entrou no meio e destruiu tudo. Essa pessoa, você acha que fala mal só para você, ela fala mal para você também. Você pode ter certeza disso. Se estou em trevas ou não, o que irá com Cristo são chamados filhos da luz e do dia, não são da noite, nem das trevas. Os filhos da luz hão de manifestar em suas vidas o fruto da luz. Tem os filhos da luz e o fruto que esses filhos da luz dão. Qual que é, pastor? Efésios 5:9. Olha, o fruto da luz é toda bondade, justiça e verdade. Já coloquei Efésios 5:9? Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Amém? Domingo, o que estava aqui domingo? No Salmos 23, lá da ovelhinha.
bondade e misericórdia, bondade e me seguirão por todos os dias da minha vida, e ele terá o Senhor por longos dias, amém? E o Senhor me leva pelas veredas da justiça, vocês lembram? E Jesus disse que Ele é a verdade. Então, bondade, justiça e verdade são frutos que o Filho da Luz tem. Os filhos das trevas são mentirosos, mas os que andam na luz conseguem ter e manter comunhão com o próximo. 1 João 1, 6 e 7. Coloca aqui rápido para a gente ganhar tempo. Eu gostaria de orar no final. 1 João 1, versículo 6 e 7. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Com Ele, Jesus. 7. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, Jesus está na luz, amém? Mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos previne de todo. Um sinal de que a pessoa está nas trevas é que não se dá bem com ninguém, com quase ninguém. Só quem concorda com assim. Ele não dá bem com ninguém, não dá certo com pai, com mãe, com história, com vizinho, com pai, com cunhado, né? É uma pessoa problema. Ele está nas trevas. Porque quem anda na luz, como Jesus está na luz, ele consegue manter comunhão uns com os outros. Amém? Os que estão em trevas, versículos 6 e 7, vivem em um sono constante e se dedicam aos vícios, pecados que lhes dão prazer. Os que são da luz, ao contrário, são vigilantes e sóbrios. A noite não diz respeito ao sono para repousarmos, mas o estado espiritual de muita gente fora e dentro das igrejas. Sabe que tem muita gente dentro das igrejas que está no sono profundo? Atos capítulo 20, versículo 7 ao 12, fala de um jovem chamado Eutico. Paulo começou a pregar e se estendeu a noite inteira a pregação de Paulo. E ele cansou de escutar Paulo pregar, estava sentado na janela no terceiro andar, caiu lá de cima, quebrou o pescoço, morreu. Paulo foi lá e orou para o rapaz e trouxe ele a vida de volta, né? Tem muitos Euticos dentro da igreja, que eles vêm para a igreja para dormir, ele não vem para escutar a palavra. E está sempre caindo lá fora. Às vezes quebra o pescoço, quebra a perna, às vezes se quebra na vida financeira, porque não consegue escutar a palavra de Deus, amado. Alguns já estão em trevas e estão totalmente alienados de Deus. Outros estão caminhando para as trevas. João 12,35 diz que as trevas vão tentar apanhar o cristão. 12,35, por favor. Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Ou seja, as trevas vão tentar nos apanhar. Sim ou não? Sinal de trevas na vida de uma pessoa, pastor: indiferença e frieza. Versículo 8: nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestimos-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. O que é ser sóbrio? Alguém sabe? A não estar sob efeito de álcool, a ser uma pessoa equilibrada, sensata, pé no chão. Sensatez, irmão. Uma pessoa, se você já foi igual eu, vai tomar uns rabos de galo, uns rabos de pavão, uns rabos de turma de treino. Você sabe quando a pessoa ficou chapada, ele fala coisa que não deve, faz coisa que não deve, certo? Sim ou não? Quantos vocês cachaceiros estão aqui? Erga a mão, por favor. E quantos cachaceiros que ainda tem aqui ainda? Erga a mão, por favor. Só. Né? Beleza. Hã? Foi ele que está não, né? Isso aqui que você está enganando. Uma pessoa sóbria, uma pessoa sensata, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que não tem efeito de nada, não. Sede sóbrios. 1 Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrios e vigilantes. Por quê? O diabo, vosso adversário, meu e seu, anda em derredor, bramando como leão, buscando alguém para quê? Para tragar. Tem um inimigo, não é sogra, não é sogro, não é cunhado, não é o vizinho, meu colega de trabalho, meu patrão, é o Satanás que está aí o tempo inteiro. E Pedro disse: sede sóbrios e vigilantes. Presta atenção, porque ele está por aí, está o vosso, né? Amém? E diz aqui: couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Isso está lá em 1 Coríntios 13:13. Agora
Agora permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Amém? Esperança, fé e amor. O maior dos três é o amor. Ele cristão tem que ter amor. Muitos de nós não conseguimos amar. Por quê? Porque eu tive um pai que nunca me amou. Eu tive uma mãe que nunca me deu carinho. Gente, isso é conversa de gente derrotada, de gente doente. Eu nunca tive amor de pai. De mãe tive varada no lombo. Mas isso me impede de dar amor para os meus filhos, para os meus netos, para minha esposa. Sim ou não? Sim ou não, gente? Que tem gente assim. Ai, que papai nunca me pegou no colo, né? Que mamãe é só pancada, né? E não consertou, minha filha. Talvez a mãe foi dele legalzinho demais. Amém? Gente, se alguém fez algo né? Você faça agora. Eu tinha uma frustração na minha vida, você não imagina, que é bom botar a culpa nos outros, né? Diz que o homem casa para ter alguém para botar a culpa, né? Por causa dos fracassos, né? Mas tem muita mulher culpando o esposo também de coisa que ele não consegue fazer, amado. Se você não incentiva o seu marido a ser melhor, não cobra nada dele, não. Fica quieta, pelo amor de Deus. Vai falar, mulher, eu acho que eu vou voltar a estudar porque eu quero ganhar mais. Ih, meu bem, burro velho mundo trouxa, perde tempo não. Você vai fazer o que lá? Tem mulher que é assim, mas tem homem que eu já escutei falar isso. Tadinho do você, meu amor. Para com isso. Amém? Repito, se você não incentiva a pessoa a crescer, não cobra nada não. Mas eu tinha uma birra. Porque meu avô era rico. Meu pai foi bem em situação. E eu quebrava, faltava chupando o dedão. E eu tinha uma birra, assim, poxa vida, se meu pai tivesse tido juízo dos negócios, eu já estava bem. Meu pai tinha um sítio aqui, nessa aqui, 429 aqui, uns 15 km aqui para frente, um sítio top. Vendeu o preço de banana naquele tempo. Só o sítio aqui, eu estaria bonito, tá vendo? Mas eu tinha esse negócio. Um dia Deus falou no meu coração assim, meu filho, você não vai ser injusto, não? Eu falei, como assim? Os pais não têm que tesourar para os filhos, Senhor? Pois é, mas não te dá o direito de cobrar de alguém que fez algo errado, um negócio errado e que perdeu tudo. Por que você não vai trabalhar para ter o seu? E eu também, né, numa piedade, numa lagartixa do sol, dizendo assim, poxa vida, meu pai nunca me amou, era só porreiro que me amou. A minha mãe era brava, me lança mulher. E eu tinha esse negócio. Eu estou orando e me vê o coração, porque Deus não fala assim, fala o coração da gente. Meu filho, todo amor que você precisa, que você nunca teve, eu tenho para você. Para de se lamentar. Como é que você vai ajudar pessoas a ser melhor sendo que você não é? Eu disse, meu Deus, me perdoa. Pessoal, né? Eu quero ser melhor, me ajuda. Amém? Tem gente assim, na vida do lado, que o papai não fez com a mãe. Por que você não faz diferente? Amém? Versículo 9. Deus não nos destinou para a ira, falando da tribulação, quando a vida de Jesus, tá? Mas para a salvação. Você foi destinado para a salvação. Teu destino é o céu. Amém? Versículo 9 diz, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação. Amém? A Bíblia fala dos filhos da ira. Efésios 2:3 diz que tem os filhos da ira. Essas pessoas são conduzidas pelas vontades da carne e dos pensamentos. Vontade da carne, vontade da pessoa. Olha para a mulher que não é dele e fala assim, rapaz, que mulherão, vou pegar aquele trem, pega não que você vai pegar AIDS, né? A carne sempre vai querer levar você para o pecado. Romanos 8:8 diz que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Querido, Cristo disse que se um homem desejar uma mulher, já pecou, adulterou com ela. É muito pior a graça do que a lei nesse sentido aqui. Aí ela fala, não pastor, eu pequei, eu traí a mulher, porque aqui apareceu, a bicha era muito boa, e eu tenho que dizer pro cara, e já fica bem atento no seu corpo, não cara, você foi frouxo. Um homem frouxo que trai a mulher para uma prostituta, para uma vagabunda. Você foi frouxo, velho. Você botou em risco uma vida, uma família, por causa de um trem que apareceu no seu caminho. Amado, se você é fraco, você corre, amém? Corre no trem. Eu não vou nem aí, eu estou correndo, né? Amém? Pastor, para me chamar de boiada, eu tinha que fazer alguma coisa. Faz, deixa, tem um 38 esperando você. Gente, que idiotice. Tem mulher tão carente que se dá no serviço, o cara botar a mão dela assim, poxa vida, você está tão bonita hoje. Casada! Aí que foi que você falou? Não? Aí vai mexer no cabelo, mexer no cabelo, você está dando mole, tá, gente? O que você falou?
notando que você é uma mulher muito bonita, que você está pensando princesa. Ai meu Deus, ele vai correr pro banheiro e começa a passar mal. E dali para frente já começa a ver aquele homem de forma diferente. Gente, se você tem um colega no trabalho, diz para ele, cara, você é maluco, isso nunca mais falou esse milhão, porque o meu marido já matou 5, já não matou nada, não matou nem barata, mas você assusta o cara. Ele te castra aqui na frente de todo mundo, rapaz, você é louco, né? O cara nunca mais mexe com você. Agora por quê? Porque tem gente que demora, amado. Certo, né? Se a pessoa mulher doidona na rua e é brutona, você faz o quê? Bina, o que você faz, Bina? Hã? Corre bem? O Edivaldo vai continuar com essa barriga, não consigo correr, Edivaldo, né? Cadê? Ah, se não, se eu tivesse, ia perguntar para o Marcos, mas não está. Quero recomeçar a bater dele, ele responder, não? Né? Gente, não tem desculpa para pecar. Hebreus diz que Jesus foi tentado em tudo, mas sem pecado. E Ele é poderoso para nos socorrer, para interceder pela nossa vida. Pai, dá escapa, porque meu filho, minha filha está sendo tentada. Agora não tem motivo para pecar. Se você é solteiro nessa igreja aqui, você cria jeito, temor de Deus, e vai consertar a tua vida. Se está fazendo um trem fora aí, vai em casa. Você não pode manter a mulher, não? Então não faz trem também, não? Amém, querido? Gente, o que tem de cristão que vai para o você nem imagina, que brincou com Jesus o tempo inteiro. Gálatas capítulo 5, versículo 19 diz que as obras da carne são conhecidas e são uma lista de pecados: prostituição, vender o corpo, impureza, lascívia, tudo área de sexo, idolatria, feitiçaria, inimizade. Ah, pastor, não gosta da sogra, não, vai para o inferno, enganado. Porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensões e facções. Inveja, bebedice. Tomar cervejinha não faz mal, não, pastor, vai para o inferno. Inveja, bebedice, glutonarismo, cometer e ver o fundo da panela, vai para o inferno também. E coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino dos céus os que tais coisas praticam. Certo, né? Paulo falando. Você acredita que ele é homem de Deus? Foi o que falou. Versículo 16 de Gálatas 5: andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Como que eu faço para vencer o pecado? Andando no Espírito. Amém? Gente, eu não tenho vergonha de contar isso aqui, eu só me sei vergonha mesmo, tá? Mas um tempo atrás, uns anos atrás, eu fui buscar minha esposa na escola. E eu conto isso aqui para você começar a escutar já. Mas talvez alguém não escutou ainda. E eu cheguei com o Nino na frente da escola, parei e estou lá, esperando minha esposa, né? Com um pouco eu vi a jumentona de 100 e tantos quilos, né? Silicone para todo lado. Parecia um Hulk. Aquele trem, e faz um barulho, das manhãs que eu não sei, parece um tamanco de Satanás, né? E aquele trem está vindo. Eu baixei a cabeça, coloquei a cabeça no volante, fechei os olhos e falei assim: Jesus, não me deixa pecar mais. Eu comecei a orar. E o trem passou, fazendo aquele barulhão do lado do carro, poc. E veio a voz do meu ouvido assim: olha pelo retrovisor. Falei: olho nada. Né? Uma que eu, né? Jesus disse que ia furar meu olho. Lançado no inferno. E vai que eu abro o olho e a olho já está dentro do carro do meu lado, né? Fiquei quietinho ali, falei: meu Deus, me ajuda. O trem subiu para lá. Quando a minha mulher entrou no carro, assim: meu bem, eu venho aqui te contar um negócio. Deus me deu uma vitória agora. Uma tentação passou aqui, eu consegui preservar os meus olhos para a glória do Senhor Deus. E não estou falando assim: eu sou melhor que você, não, mano. Eu não sou. Sou melhor que feijão, igualzinho ser. Mas é a decisão da pessoa. Se eu tiver um sonho confuso, não podia me conta com minha esposa. Se eu não confiar nela, eu vou confiar em quem? Não sei. Irmão, eu tive um sonho que tinha uma cidade inteira, eu não estou sabendo. Eu sei que ela vai orar por mim e vai me ajudar. Amém? Amém mesmo? Você tem essa liberdade para contar a pessoa? Ô meu bem, você olha por mim que eu sei como o Irona correndo atrás de mim, né? Tem um que falar isso e morre na hora, vai mete faca nele. Você é a pessoa que você está querendo me trair, cara? Né? E você, irmão, você teria para dizer para o seu marido: amor, eu sei que tu negou que ele me catar, amor. Ela fala assim: já está com a mão no pescoço lá, né? E ele ali fora. Gente, você já notou que nível de treva que está o povo de Deus? O cara tem a mulher ou o homem para ter intimidade, para fazer filho, para fazer sexo, mas você não tem a liberdade dos filhos de dizer assim: olha, eu preciso de ajuda. Eu tive um sonho ruim com uma pessoa assim, me ajuda. As pessoas não têm. Ah, mas eu tenho que estar pensando o quê?
O problema é seu que não escolheu para casar, agora você se lasca. Vai orar agora. Mas você tem que ser visto antes, né? Amém? Qual mulher casada aqui que se o marido contar isso para ela, ela não vai matar ele, vai orar pela vida dele? Erga a mão, por favor. Gente do céu, 10% das mulheres são cristianos, né? Ela dá uma mão mais alta, eles anjos, porque você tem esse caminho assim, ó, né? Você quer ouvir dizer assim, ó, eu levantando a minha mão, eu não gostaria, mas se sonhar, morreu, né? Você entendeu aí o que eu quis dizer, né? Aí tem que ter liberdade, amado, de mostrar a noção um para o outro. Amém? Amém mesmo? Pastor, os suedores só vão só chimarrão, tá ali, nada mais. Jesus virá quando, pastor? Que Deus diz assim, é na pré-tribulação. Antes, é no meio da tribulação, na mesma tribulação, é na pós, né? Tem uma briga teológica lá, todo tamanho. Eu acredito que Jesus vai vier, nós já vamos saber quem é o anticristo, ele vai estar fazendo a bagaça do mundo, mas ele vai vir para que a igreja não passe pela grande tribulação. Mas tem gente que acredita que vai ser no meio da tribulação, quando a gente estiver esquentando a chapa mesmo. E outros acreditam que vai ser depois da tribulação. 7 anos de tribulação, 3 anos e meio da tribulação e mais 3 anos e meio da grande tribulação. Então, assim, eu digo o seguinte: eu não tenho a resposta para tudo. Eu posso estar errado, eles podem estar errados. Eu sei que nós devemos estar prontos, seja antes, seja durante ou depois, nós estamos prontos para estar com Jesus. Amém? Versículo 10 e 11, Paulo fala para estarmos vigiando, mas se estivermos mortos em Cristo, ou quando Ele vier, vamos viver com Jesus, para se consolar e edificar-se mutuamente uns aos outros, com essa certeza. Consolar-vos, pois, uns aos outros, edificar-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Versículo 10, volta 10, por favor. Que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos e sejamos mortos, vamos estar em união com Ele, amém? Versículo 12 e 13. Paulo orienta como tratar com os líderes da igreja. Presta atenção aqui, que talvez você escutou muito errado aí. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço. O que é apreço? Consideração. Os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor. Isso aqui, ó, presidir isso aqui, ó. E vos admoesto, aconselho que tenhais com amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Amém? Paulo orienta para a igreja, para tratar com apreço, com consideração os líderes da igreja. Por que Paulo diz isso, amado? Porque o lugar mais fácil de você ser maltratado por qualquer pessoa costuma ser dentro de igreja. Às vezes tem gente que tem treta dentro da igreja. Se eu souber que tem, eu vou sentar do lado do outro, porque aqui não pode ter treta. Aqui não tem grupo, aqui tem um povo que está lutando para ir para o céu com a salvação que já foi ganha em Cristo Jesus, amém? Amém. A cada dia se vê muita gente tratando cada vez com mais falta de respeito, amor e também consideração as pessoas com a figura do pastor. De padre também, mas mais pastor. Isso é quase comum lá fora. Lá fora, se eu chegar num banco e falar assim, olha, eu queria comprar um carro, financiar um carro, qual que é a profissão do senhor? Pastor. A mulher já puxa o contrato, já enfia na gaveta e já disse que o banco não está financiando nada, né? Isso é muito comum lá fora. Por quê? Mas quê? Testemunhos de muitos líderes, amado. Tanto pastor que adultera, pastora também, líder de louvor, líderes ficando ricos, mansões, jatinhos, aquela ostentação toda, né? Então, muitos são maus exemplos lá fora, e aí o mundo cai de pau em cima. Lá fora não é o problema é quando se dentro da igreja não se trata com respeito àquele que é líder. Eu digo sempre aqui, que quando muitos eram católicos, eles tinham mais noção de coisas do que quando depois se tornaram crentes. Que eu nunca vi alguém maltratando um padre. Muito pelo contrário, eu tenho respeito pela figura do padre. Quando eu era criança, o padre andava de umas caminhonetonas lá, estavam umas bandeirantes, né?
Que igreja comprava e dava para ele andar? Eu nunca vi nenhum cara para você, uma pala de bandido, pai, vagabundo, está andando de carro novo, nós estamos andando a pé. Mas se escuta tanta coisa em igreja, amado. Uma pessoa questionou uma pessoa assim, se você está andando a pé e seu pastor andando de carro, né? Ele vai falar para mim. Aí eu falei, olha, eu entendo a pessoa, mas quando a pessoa questionava, você fala para a pessoa, quando o pastor começou a igreja, ele tinha 2 carros e uma moto. Eu não estou tirando nada de ninguém que eu não tinha, amém? Amém, querido? Mas é uma falta de respeito. E olha, e assim, é porque às vezes eu levo meio, mas tem muito pastor que passa cada coisa na igreja dele. Quem está na mão de político, que está na mão de empresário, que está na mão dos irmãos que entregam dízimo na igreja, e não faz nada, não pode fazer nada. Querido, as pessoas que têm problema com o pastor são aquelas que nunca respeitaram o pai nem mãe, nunca respeitou o professor. Aí vem para a igreja, você vai respeitar o pastor? Sim ou não? Olha para você ver. Hebreus 13, versículo 17. Fala para a igreja como se trata pastor. Obedecer aos vossos guias, que na sua Bíblia está pastores, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Pastor, não concordo, rasga da sua página da Bíblia isso aqui, ó. Rasga e taca fogo, que ela não sai para você. Pastor, mas se eu for na igreja, o pastor é mercenário, é ladrão, é bandido, o que é que eu falo? O que você está fazendo lá? Deve ser parecido com ele, porque eu não ficaria na igreja assim, amém? Sim ou não? Amém. Vivemos agora num tempo de falta de respeito. Eu respeito todo mundo, até eu cresci, eu respeito, mamão na cada canto, mas o mínimo que eu exijo para a minha vida é respeito também. Eu digo para minha esposa, eu morro com você, eu te amo, te respeito muito, mas não falta com respeito comigo não. Eu, né? O teu não, então que é panaca, banana, né? Que a mulher multa dele, ainda pega a espora e ainda faz dele rinchar. Eu dou respeito, mas eu quero respeito também. Eu acho que eu tenho direito, você também, certo também? Se você me respeita, como que eu vou faltar com respeito com você? Só se eu tiver na tua cabeça, tudo bem? Mas tem direito, pastor, ela não tem moral para nada, amado. Não tem palavra para nada. Ele só aguenta. Ele não maltrata ninguém não, amém? Trata bem as pessoas. Tudo bem, você está aqui ainda? Repito, se você passou por alguma igreja e lá te roubaram, eu não sou assim. E não permite que pense isso de mim, amado. Eu não tenho teto de vidro, amém? Mas tem gente que tem. Por isso que não se prega para pessoa em igreja. Tem muito pastor que não prega na igreja dele que homo afetivo, se não se arrepender, não vai para o céu. Que adulto não vai para o céu, porque às vezes o maior dizimista da igreja é o adulto lá, né? Tem pastor que não prega, não. Ele tem medo. Mas vai que eu perco lá a bênção, né? Mas se a pessoa não quer ter um pastor, não faça parte de igreja, não. Mas não quer esse pastor, então não faça parte, não. Amém? Como é que você vai para a faculdade, para Farol, para sei lá o que lá, Rafael, e chega lá, senta na cadeira e diz, eu não quero fazer faculdade, não. Mas o que você está fazendo lá? Sim ou não? Pastor, mas o pastor serve para quê? Que a gente pensa que o pastor é só para pregar mensagem quinta e domingo, e de preferência uma mensagem que seja bem light, né? Pastor, ele pode ser para orar pela tua vida, te aconselhar. Eu sou um senhor com 54 anos, eu tenho experiência de vida, eu tenho 30 anos de convertido, eu sou pai, eu sou avô, então o mínimo que se eu não tiver nada, eu tenho um pouquinho de experiência de vida, amém? Gente, não se respeita mais barba branca de ninguém, não. Eu chego nas lojas ali para ver alguma coisa, molecão de 18, 20 anos, e aí, cara, você quer o quê? Poxa vida, me chama de senhor, cara, então, né? Eu sou velhinho já, né? O senhor deseja alguma coisa, né? Para você, o que você quer? Não queria, não, né? Se eu queria, a banca, né? Sumiu agora. Gente, os lojistas de São Miguel têm que treinar os funcionários, esses caras não sabem nada. Fica lá na porta, né? Aí dá um trabalho de chegar na loja. E você quer o quê? Um murro no seu nariz, quer aprender a trabalhar? Mas, gente, se você vai ter empresa, treine os seus funcionários, pelo amor de Deus. Tem um monte de gente que não sabe atender ninguém nas lojas, amado. Bom dia, senhor, tudo bem? Posso te ajudar em alguma coisa? Um sorriso, uns caras que caem de cavalo, uns cavalos com diarreia. Alguma coisa para o senhor? Eu esqueci até aquilo que eu comprar, moço. Você que eu estou indo embora. Né? Então o pastor serve para aconselhar. Ah, você não quer conselho, não. Eu beijei o negão e veja bem. Vai para o inferno com o negão. Né?
vai te aconselhar, vai te ajudar, vai te socorrer quando você precisa, estar com você nos momentos difíceis e nos momentos bons, né? Não esquece de mim. Orar pela tua cura, expulsar os capetas se tiver. Pastor, serve para isso, lá. Pastor, o senhor, por quê? Porque tem dia que eu tenho que expulsar capeta aqui, ó. Esses dias ele tem uma que com um pedaço de bife no meu, né? Eu fiquei marcando, né? Porque era mulher, não sabia se você lembra o que eu fazia, né? Porque, né? E me tacou a unha no meu braço aqui, e falei, eita capeta, isso aí. Passou também, né? Tudo bem? Ele pode te ensinar a Bíblia, um pouquinho que o pastor sabe, ele pode ensinar para você. Ele pode te conduzir pelos caminhos certos, de acordo com a palavra de Deus, se for um pastor que teme a Deus, amém? Agora tem gente que é tão orgulhoso, mas que ele está morrendo, mas não pede o coração do pastor. A irmãzinha, 3 dias lá, né? Sorte que ela pediu, né? Que tem luta, que você não alcançou para lutar ainda. Se o trem é capeta, né? Demônio, você pede ajuda para alguém que ora um pouquinho mais do que você. Aí a pessoa está lá morrendo de dor, você diz, não. Se eu pedir oração para pastor, ele vai achar que eu não estou orando, né? Tudo bem? As pessoas fazem um monte de coisa, mas sem querer saber a vontade de Deus, sem pedir conselho, nem oração. Não é só para pastor, não. Você tem um pai ou uma mãe vivo, pede oração para os velhos. Uns conselhos, se não saber orar. Pai, mãe, eu estou querendo casar com a moça, o que o senhor acha? Gente, Deus usa os nossos pais. Muitas vezes, eu conheço uma pessoa que foi pedir conselho para a mãe, eu falou, minha filha, esse rapaz não é para você não, minha filha. Tá com inveja, tá com inveja de mim, porque eu vou casar com ele. 10 anos depois voltou arrastando, assim, mãe, está me perdoando, eu devia escutar a senhora. Amém? Escuta os seus pais, eles têm mais experiência de vida do que vocês. Escuta, mãe, pai, o que o senhor acha? Nem sempre eles vão acertar, mas quase sempre tem a palavra de Deus na boca de um pai e de uma mãe, amém? Amém? Amém, então. Paulo orienta como tratar com diversos grupos da igreja, 14 e 15. Paulo diz assim, ademoestar, aconselhar os insubmissos, consolar os desanimados, aqueles com baixa autoestima, os fracos e os covardes, amparar os fracos e ser longânimo com todos, ter paciência. Não pode ademoestar ninguém quem não recebe conselho. Rapaz. Como que eu vou dar conselho para você se eu não recebo conselho? Você não pode tratar com ninguém que é insubmisso se você não é uma pessoa submissa. Você não pode animar ninguém se você não é uma pessoa animada. Eu estou desanimado aqui, aí chega um pior do que eu ainda, né? Então assim, tudo que nós entregamos para alguém é tudo que nós já temos, que Deus nos deu, amém? Amém? Amém. Versículo 15. Evitar que alguém retribua o mal por mal. Ao contrário, siga o bem entre vós, entre os crentes, e para com todos os dentro e fora da igreja. Certo? Bem? Paulo orienta no versículo 15, para evite que alguém retribua mal por mal, né? O que é isso? Falou, eu vou falar. Fez, eu também fazer. Bateu, levou. Escreveu, não leu, analfabeto. Evitar que alguém retribua a outra e a outra pessoa mal por mal. Pelo contrário, seguir sempre o bem entre vós, entre os irmãos na fé, e para com todos os que estão lá fora também. Amém? Romanos 12, versículo 17, se puder colocar aqui rapidamente, já estou acabando. Diz o que é para você fazer, amado, quando alguém fazer mal para você. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos fazendo bem perante todos os homens. 18. Se possível, quanto depender de vós, tenha paz com todos os homens. Certo, amém? No que depender de mim, eu tenho que ter paz com você. Se você quer o mal comigo, para comigo, eu tenho que ser perto de você. Mas no que depender de mim, eu tenho que ter paz com você. 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, que está escrito: a mim que pertence a vingança, eu a retribuirei, diz o Senhor. 20. Pelo contrário, se o meu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com um. Volta no 20 aqui, das brasas na cabeça. O que é isso? Tem crente que pensa que quer chegar lá e botar brasa na cabeça do outro. Ó Deus, bota brasa na cabeça do Zé, né? Da Maria. Não, mano, quando você ora para alguém, quando você trata alguém bem, é como se tivesse brasas sobre a cabeça daquela pessoa. Aquele pensamento ruim que ele tem de você vai sendo consumido dia após dia. Amém? Esse é o sentido do versículo. Versículo 16 ao 22, Paulo diz como devem ser as atitudes de quem anda na luz. Primeiro, versículo 16, regozijai-vos sempre. O que é regozijar?
Alegrar. Ah, pastor, mas o senhor sabe da luta que eu estou passando. Mas adianta bater nos limites, xingar a mulher, gritar com o marido? Regozijai-vos sempre. 17. Orai sem cessar. Amém? Tem gente que nem ora, tudo vai orar sem cessar. 18. Em tudo dai graças. Em tudo, como assim, pastor? Morreu meu pai, não dá graças? Não. Em tudo que eu poderia murmurar e reclamar, eu vou mudar, eu vou dar graças. Deus, muito obrigado. Eu sei que estou saindo dessa conta. Eu sei que a minha colheita está chegando. Eu sei que a porta está se abrindo. Deus, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? Murmuração é um hino de louvor a Satanás, amado. E tem gente que só reclama. Não apagueis o espírito. Versículo 19. Como que eu posso apagar o espírito? A pessoa pode pecar tanto que chega um tempo que o Espírito Santo não confronta ele mais. Ele não sente mais nada. A pessoa no começo, quando ele pecava, ele sentia uma dor na alma, chorava, depois vai se acostumando com o pecado. Não apagueis o Espírito. O Espírito Santo pode ser apagado dentro de nós. Versículo 20. Não desprezeis as profecias. Quando alguém foi inspirado por Deus e falava com você, e Deus confirmou o teu coração, não despreze esta profecia. Versículo 21. Julgai em todas as coisas, retende o que é bom, falando da profecia que você recebeu. Tem que julgar a profecia. Amém? Tem que julgar para se desprender de Deus. 1 Coríntios 14, 29 diz que tratando-se de profetas, falem 2 ou 3 e os outros se calem e que os outros julguem. Tratando-se de profetas, falem apenas ou os outros julguem. Certo? Amém? Crente tem que julgar? Tem, amado. Ah, não pode julgar? Pode sim. Não pessoas, atitudes você tem que julgar. Amém? Versículo 21, retém o que é bom. Se você ainda não sabe o que é isso, julgar uma pregação, uma palavra que você escuta, você não pode assistir coisas nas redes sociais. Porque aquilo que você escuta, você tem que passar no crivo bíblico. E tem gente que não. Está só se enchendo aquelas porcariadas que está falando ali, irmão. Tome cuidado com a pregação de YouTube que fala do seu coração, massageia o seu ego, mas não confronta o seu pecado. Isso é Satanás falando com você. Digamos que eu estou maltratando a minha esposa, os meus filhos, o meu filho, e eu estou lá, queridinho Jesus, você vai ter vitória, não sei o que. Esse é o ano da virada. Por que não tem um laçozinho? Pastorzinho sem vergonha, pai maltratar a sua mulher, o seu filho? Não aparece isso, não. Toma cuidado, muitos de vocês são viciados em pregação para o YouTube, mas só coisa para calentar a alma, nunca para confrontar. Tudo bem? Versículo 22, abstende-vos de toda forma de mal. E muitas Bíblias dizem assim, fugir da aparência do mal. O crente não precisa fazer, mas se Deus entender o que ele fez, ele já está lascado. Ele está enrolado. Amém? Você pode cantar, por gentileza? Versículo 23. Deus deseja santificar seu povo em tudo, espírito, alma e corpo. Devem ser considerados íntegros e irrepreensíveis na vida de Cristo. Amém? Amém. Espírito, alma e corpo. Nós somos trinos. Deus é trino. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. O homem é trino. Nós somos o Espírito, possuímos uma alma e habitamos no corpo. Você não é essa casca que você pensa que você é. Você é quem está por dentro. Amém? Esse corpinho que Deus deu foi só para você vir aqui. Então você é um Espírito, possui uma alma e habita no corpo. Certo? Certo, amém? Você entendeu aí? Diz que nós devemos apresentar esses três: o corpo, alma e espírito irrepreensível no dia da vida do Senhor Jesus. Por isso você não pode dar o seu corpo para ir para os pecados, para a cachaça, para o cigarro, para nada, amado. Você vai ter que apresentar ele diante de Jesus, amém? Pastor, eu tenho tatuagem no meu corpo, mas você trouxe do mundo, beleza. Jesus te perdoou por isso. Você não podia ter feito, o corpo não é seu, mas você fez, Jesus te perdoou. Agora, dentro da igreja, você tem treta querendo fazer tatuagem, você não nasceu de novo, porque você não entendeu essas coisas ainda, amém? Se você tem um filho que quer fazer tatuagem, seja pai, porque se pai não concorda. O dia que você pagar as suas contas, o dia que você puder viver por conta, aí você pensa em fazer. Enquanto você estiver aqui comendo arroz e do feijão, você não faz. E se fazer, eu arranco no facão. Os pais boca aberta, mano, que tem medo dos filhos. Amém? Se a casa é sua, você é a autoridade de Deus naquele lugar. Agora a pessoa dentro da igreja, amado, querendo fazer tatuagem, não, você não nasceu, não, você não sabe o que é nascer de novo. Esse corpo não é teu. A pessoa na igreja já fez 50 furos aqui na orelha, hein? Querido, o seu cabelo não está na orelha, não, está na alma que precisa de cura. É o seu coração que precisa de cura.
Eu acho que no sol já está em bom tamanho, tá não? Botar 50 trem aqui, gente. Tudo bem, você está querendo? Nós vamos apresentar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito diante de Deus e precisa ser irrepreensível. Amém? E versículo 24, para encerrar, diz que fiel é o que nos chama, o qual também o fará. Quem é que nos chama? E o que ele vai fazer? Cumprir o que prometeu, virá nos buscar. Aleluia! Você está querendo? Vamos cantar um pedacinho assim, já estou encerrando, pode ficar tranquilo. Você vai ver, irmão? Pega, Global. E aí, Gabriel? Gabriel, você vai ver. Jesus virá. Outra vez aqui, Jesus virá. Jesus virá mais uma vez aqui. Todos juntos, em um só louvor cantemos todos, Ele é nosso Senhor. Eu acredito, Senhor. Ele me deu glória, Pai. Amado Deus, não quer que ninguém se perca. Ele ama o ser humano a tal ponto que enviou Jesus à cruz para morrer por cada um de nós. Amém? Eu não estou falando de religião, de placa de igreja, não, mas isso não salva ninguém, não. Essa igreja não tem poder para salvar você. O máximo que ela pode é mostrar Jesus para você. Amém? Abre o teu coração. Talvez o que te prende é tão pouco diante da grandeza de um Deus que quer levar você para morar com Ele lá no céu. Você pode fechar os olhos, por favor? Coloca a mão no coração assim. Vamos orar. Diga assim, meu irmão. Diga assim: Senhor Deus, eu creio em Ti de todo o meu coração. Eu confesso Jesus como meu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Eu te peço perdão por todos os meus pecados. E eu decido perdoar todas as pessoas que me fizeram mal, que me fizeram sofrer, que me deram prejuízo, que prometeram e não cumpriram. Eu as perdoo diante de Deus, em nome de Jesus. Senhor Deus, abençoe a minha vida e a minha família. Eu declaro, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tem um lugar no céu para minha família e para mim também. No nome de Jesus. Amém. Deixa eu orar para a tua vida agora. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus. Deus Santo, eu peço a Ti, Senhor, que venha abençoar cada vida que está aqui, as pessoas que estão nas redes. Deus, em nome de Jesus, Tu és um Deus que nos ama, Senhor. Seja com cada um de nós, Pai. Existem pessoas aqui
em coisas grandes que serem resolvidas. Senhor, aquieta a alma deste homem, desta mulher. Em nome de Jesus, tem me se sentindo sozinho aqui, que acredita que um casamento vai resolver, mas essa pessoa precisa primeiro ter um encontro contigo, Jesus. Deus, tira essa inquietação da nossa alma, Senhor, essa preocupação. Ó Senhor, em nome de Jesus, a vida financeira tem trazido tanta angústia. Eu te peço, Deus, Tu podes todas as coisas, supra cada necessidade. Abra a porta, Senhor, faz milagre em nome de Jesus. Deus, tem muita família aqui representada que a pessoa queria que fosse diferente e não é, mas nós declaramos que não era, que a partir de hoje vai ser, no nome de Jesus. Entre com provisão nesse lar, nesta família, nesta casa, Senhor. Traz paz, alegria, em nome de Jesus. E Deus, tudo que é contrário às nossas vidas, que venha cair por terra. Toda palavra contrária, tudo aquilo que falaram, em nome de Jesus, seja destruído. Tudo aquilo que fizeram, seja desfeito pelo poder do nome de Jesus. Declaro vidas liberadas daqui, Pai, para servir o Senhor, para estar na Tua presença, para avançar, em nome de Jesus. Meu irmão, irmã, onde você for, Deus é contigo. Eu declaro que a partir de hoje você vai chegar na tua casa e você vai perceber que coisas vão começar a mudar, em nome de Jesus. O ambiente vai estar diferente, em nome de Jesus. Eu declaro um lar de paz e de alegria, no nome de Jesus. Que tenha saúde, que tenha o agir de Deus no teu viver, no nome de Senhor Jesus. Deus, nós oramos e te agradecemos porque nós somos filhos da luz, andamos de dia, servimos ao Deus Todo-Poderoso, ao Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Deus Santo, que assim seja para a glória do teu santo nome, no nome de Jesus. Oramos e te aplaudimos no nome de Jesus. Amém. Obrigado.